Olá, olá, tudo bem? Como é que está você? Tudo em paz? Vamos mais uma vez voltar aos nossos estudos aqui. Hoje nós temos como título o juízo. É o nosso estudo de número 13. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar seu estudo, para que juntos possamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Ok? Nesse momento eu também convido a você, assim como você está, a fechar os seus olhos e levar o seu pensamento a Deus para que possamos fazer uma oração. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Mais uma vez estamos aqui reunidos entre irmãos para estudarmos mais da Tua Palavra, para conhecermos, Senhor Deus, a Tua vontade. Nós sabemos, Senhor Deus, que haverá um juízo. Sabemos que todos nós teremos que um dia nos apresentar diante de Ti. E é com esse tema que nós iremos estudar hoje, e por isso nós te convidamos a nos dar o discernimento da Tua Palavra. Por favor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito possa ser nosso guia e possa nos capacitar a vivermos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Esteja conosco agora, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá, vamos à introdução do nosso estudo. É o juízo, número 13, que diz o seguinte: um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Está em Eclesiastes 12, 14. E Paulo confirma: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, 10. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. Vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Para onde foi Jesus após sua ascensão? Vamos para Hebreus, capítulo 8, versículo 1, 2, depois o 9 e o 24. Nós estudamos a lição passada sobre o santuário, E nós vemos que se tem um santuário, tem um intercessor, que é o Senhor Jesus Cristo, que exerce o papel de sacerdote e de sumo sacerdote. Nós estudamos sobre isso. E se tem um tribunal, também tem advogado e juiz, ok? Então veremos aqui Hebreus 8, 1 e 2, o que nos diz. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, ou que o Senhor construiu, não o homem. Certo? Hebreus, agora 9, 24. 9, 24, só muda a página aqui e 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Temos também Apocalipse 1, 12 e 13. Vamos para Apocalipse 1, 12 e 13. Aqui é João, na ilha de Patmos, tendo a sua visão, através das revelações de Jesus Cristo, a João, que diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Foi atuar como ministro do santuário e do verdadeiro. Essa é a resposta, do verdadeiro tabernáculo, e o Senhor erigiu, e não o homem. Ou seja, nós entendemos que Jesus, depois que ele ascendeu, que ele saiu aqui do meio de nós, seres humanos, ele ascendeu ao céu. É isso, ele foi atuar como sacerdote e sumo sacerdote, no verdadeiro tabernáculo. Agora vemos aqui a segunda pergunta. O que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? Isso aqui é uma profecia. E por falar de profecia, nós temos que ir para o livro de Daniel. Nós vamos ler alguns capítulos e versículos que estão no livro de Daniel e também em Apocalipse. Quero deixar bem claro que, às vezes, em um pequeno estudo como esse, de alguns minutos, você não vai conseguir entender completamente
sobre profecias. Por quê? Porque profecias requer um estudo mais detalhado. Na verdade, quando se fala de profecias, é necessário e muito importante para que entenda você fazer uma série de estudos. Por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel é muito importante porque, na verdade, todos os livros da Bíblia, mas o de Daniel, ele mostra o desenrolar da história, do seu início até o seu fim. São sucessões de reinos em símbolos, através de cada símbolo representando cada reino, cada nação que surgiria, que foram sendo destruídas e foram dando lugar a outras, e assim sucessivamente. E Apocalipse é justamente a confirmação do que está em Daniel. Por isso é muito importante, quando estudarmos Daniel, estudarmos também Apocalipse, ok? Então aqui Daniel, primeiro nós vamos ler Daniel 8, 14 e 17. Daniel 8, 14 e 17. Passei aqui. Daniel 8, 14 a 17. Não e 17, é a 17. Ele disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, ou seja, uma imagem, né? E ouvi uma voz de homem, que dentre as margens do Ulai, ou seja, do rio, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, ouvi uma voz como de entre as margens, né? Como de um homem entre as margens, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. Ou seja, quando nós falamos aqui, diante como uma aparência, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como uma aparência, uma visão, uma imagem diante dessa visão, com aparência de homem. E Daniel também não estava entendendo essas visões. Mas o anjo Gabriel foi orientado a lhe explicar que tudo que ele estava vendo ali não era coisas que ia acontecer com aquele povo que estava na Babilônia durante o período do exílio. Seriam profecias que ainda iriam acontecer, ok? E é o que nós vamos tentar entender aqui nesse estudo de hoje. Agora Apocalipse 14, 6 e 7. Apocalipse, capítulo 14, 6 e 7. Vi outro anjo, aqui já João, obviamente, lá era Daniel na ilha, Daniel, na Babilônia, junto do rio lá, e aqui João na ilha de Patmos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Agora vamos para Apocalipse 11, 18. 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Agora Apocalipse 19, 11, 18, não é isso? Agora o 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Agora Apocalipse 10, 7 até o 11. Aqui. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas.
A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Ainda vai aqui até o 11. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário, presta atenção nisso aqui, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Você vai entender que tudo isso aqui tem e teve um significado, ok? Vamos prestar atenção nessa leitura que vai nos dar uma certa interpretação do que lemos a respeito das 2.300 tardes e manhãs. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ok? Aqui você encontra as respostas para preencher essas lacunas. A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à terra. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês, dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Nós estudamos sobre isso na última lição. Da mesma forma, ao findar dos 2.300 dias proféticos ou anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santo, no lugar santíssimo do santuário celestial, para ministrar como juiz. Ou seja, eu faço questão de fazer um comentário sobre essa passagem. Por quê? Quando eu não era adventista, eu tinha um certo receio, vamos dizer assim, um preconceito com os adventistas, porque o nome adventista eu julgava que era aqueles que tentaram adivinhar a volta de Jesus. E para mim isso aí já era o ponto principal para dizer que era uma seita. E eu me embasava nisso e também na questão da guarda do sábado, porque eu achava que o sábado era dos judeus, uma invenção de judeus, e que esse povo que guardava o sábado estava sendo uns imitadores dos judeus, aqueles que crucificaram a Jesus. E por um bom tempo eu olhava com maus olhos para o crente adventista. Até eu tomar um estudo e descobri primeiro que o sábado não foi dado para os judeus e nem foi os judeus que instituíram o sábado. O sábado foi instituído lá na criação, o próprio Deus foi quem deu para o homem, sem nacionalidade, tribo, nação ou raça. O sábado é o memorial da criação. E quando eu entendi que foi Deus que instituiu o sábado, e ele não se cansa, que ele descansou de uma forma simbólica para nos dar exemplo de que nós precisamos nos desconectar dos nossos afazeres seculares e nos conectarmos com os nossos afazeres espirituais para Deus, aí eu já fui ficando maleável. Aí vem a questão do santuário, que a igreja adventista, ela se iniciou a partir de um movimento. Lembra que nós lemos aqui que o livrinho ia ter sabor de mel e no estômago amargo, né? A igreja adventista, ela surgiu a partir de um desapontamento. Mas quem foi que teve essa previsão da volta de Jesus? No ano de 1800 e alguma coisa, surgiu um homem por nome de Guilherme Miller. E esse homem, ele era um fazendeiro muito estudioso da Bíblia, e ele, quando começou a estudar o livro de Daniel, ele chegou à conclusão de que o santuário será purificado até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs, quando se fala de profecia, na maioria das vezes se fala em anos. 2.300 tardes e manhãs significa 2.300 anos. E teria o início da contagem, certo? O início da contagem para chegar ao período. Quando ele foi, a partir do ano 457, quando saiu o decreto do rei Artaxerxes para
os hebreus voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade, e é a partir daí que começou essa contagem. Nós até vamos estudar aqui mais à frente. E então, a partir daí, até 2.300 tardes, que tira-se o do 457 de 2.300, e você vai chegar à conclusão de que nesse período seria o período da purificação do santuário. E Guilherme Miller achou que essa purificação do santuário seria a purificação da terra, ou seja, a volta de Jesus. Então ele achou que Jesus voltaria em 1844. Depois, mais alguns que abraçaram a ideia, também estudiosos da Bíblia, acreditaram que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Além de estabelecer o ano, estabelecer o dia. E obviamente que Jesus não voltou, porque não tem como saber. A Bíblia diz, Jesus diz que nem o filho sabe, somente o pai. Existe um contexto diferente dessa fala. Jesus sabe, sim, o dia da sua volta aqui, porque Jesus é Deus. Porém, Jesus estava em forma humana e não lhe competia saber aquilo que não tinha necessidade naquele momento. Mas isso não quer dizer que Jesus tinha, limitações de capacidade. Não, se ele é Deus, ele é ilimitado, ok? Mas voltemos aqui. Então, a partir desse desapontamento, obviamente que Jesus não voltou nesse ano de 1844, tinha alguns seguidores, e dentre os seguidores tinha a família de uma jovem, que tinha 15 anos, o nome dela era Orman, uma coisa assim. Depois ela se casou, essa jovem ela teve uma visão de que a visão do Guilherme Miller, que deu o movimento aos milleritas, estava errada. E na visão ela entendeu, através de uma visão que ela teve, que o santuário que seria purificado não era a terra, e sim o celestial. Lembra que Jesus ascendeu ao céu como sacerdote, e que aqui, assim na terra, como no céu, tem um santuário, só que lá o verdadeiro, simbolicamente, e o sumo sacerdote ele saía do lugar santo para o santíssimo uma vez por ano, para fazer a purificação do santuário, um ato simbólico, claro. Então, quando eu conheci essa história, eu disse, mas tem pecado no céu? É um ato simbólico. Então, foi entendido que a partir daquele dia, Jesus estava mudando de lugar, como sumo sacerdote, para apresentar os nossos pecados, ou seja, fazendo a purificação do santuário ali. Quem foi que contaminou o santuário? Os nossos pecados. E por isso era necessário esse serviço sacerdotal, ok? Então, quando eu fui estudar a respeito dessas profecias, eu realmente achei que tem sentido essa visão. Então, foi a partir de 1844 que surgiu esse movimento do desapontamento. E com esse desapontamento, por isso que diz lá que amarga como fel. Doce no começo, uma esperança. Doce como mel e o efeito no estômago doce ou amargo como fel. Por quê? Porque foi um desapontamento. Lá no final diz porque é necessário que ainda seja profetizado para nações e línguas. E por isso que a Igreja Adventista ela tem como base a pregação do Evangelho, a missão de pregar o Evangelho, seguindo as mensagens angélicas de Apocalipse 14, a qual nós lemos aqui. Nós temos que, como missão, pregar o Evangelho para que Jesus volte. Então, resumindo aqui, para sair desse ponto, o que é que eu quero lhe dizer? A Igreja Adventista surgiu no ano de 1863 como igreja, instituída como igreja, mas ela teve seu início a partir de um desapontamento, não por Guilherme Miller, e sim por uma jovem que viu que Guilherme Miller estava errado, ok? Antes que você faça pré-julgamento como eu fazia, tá bom? E outra coisa, não foi só a Igreja Adventista que fez, não foi só os milleritas, que fez cálculos para a volta de Jesus. Teve padres, no Chile teve líderes religiosos, é porque eu não me recordo o nome desses padres e também de outros líderes religiosos, que nessa mesma época, nessa mesma data, fez também essas previsões. E depois desse ano, dezenas de pessoas fizeram esses cálculos, tá bom? Isso não torna, obviamente, menos errado os milleritas, ok? Mas, a partir desse desapontamento do advento, surgiu uma igreja que tem como missão pregar o Evangelho eterno, ok? E é a Igreja Adventista. E é o que eu estou fazendo aqui, lhe dando esse estudo bíblico, tentando lhe explicar o pouco que eu aprendi, para que você possa entender que você também tem uma missão, levar a mensagem da cruz a todo mundo, tá bom? Vamos lá? Ou seja, agora vamos para a pergunta de número... Bom, eu li aqui a resposta, né? A purificação do santuário e tal, como
que está funcionando da mesma forma, ao findar dos 1.300 dias proféticos, ou isso, entrou Jesus no santuário do santuário celestial para ministrar como juiz, certo? Ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia de Daniel, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades lançadas por terra e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo, que é justamente nesse mesmo período surgiu esse movimento do adventista. A partir do desapontamento surgiu o advento, ok? Agora vamos para a pergunta de número 3. A pergunta de número 3 pergunta o seguinte: que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? Vamos para Daniel 9, 24 e 27. Teve um início para começar essa contagem. E uma profecia, obviamente, fala sobre isso. Daniel 9. Deixa eu ver aqui. 24 até o 27. 70 semanas. Aqui é fácil demais, já está respondendo, né? Estão determinadas sobre o teu povo. Lembrando que esse determinada quer dizer tirada, cortada, retirada, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação e desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Como eu disse no início, por mais que eu tente lhe explicar a respeito de profecias, nesse estudo pequeno aqui e limitado, você não vai conseguir entender 100%. Eu até sugiro que você vá lá no YouTube e bote lá Bíblia Fácil com o professor Arilton Oliveira, pastor. Você pode ter certeza, lá tem uma série de estudos sobre Daniel e sobre Apocalipse, e você vai ter uma visão muito mais ampla de profecias, ok? Então, que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? Nós vamos marcar F para falso e V para verdadeiro. Foram a 2.260 anos? Falso. 1.290? Falso. 1.335? Falso. 70 semanas, ou seja, 490 anos? Sim, verdadeiro. Ok? O início da contagem das 70 semanas proféticas, ou seja, 490 anos, e de 2.300 anos, se deu no ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, permitindo a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Está em Esdras 7. Eu até já havia comentado isso aqui na introdução, né? Vamos aqui para a pergunta de número 4. Qual é o papel de Jesus no julgamento? Nós vamos ver aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, precisamente no capítulo 5 e versículo 22. Qual é o papel de Jesus no julgamento? No santuário nós vimos que ele é o intercessor, ok? Ele intercede por nós. E é justamente o que ele está fazendo lá, tá? Vamos para João 5, 22. João 5, 22, passei direto. João. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Muito bem. Vamos para Daniel 7, 9 e 10. Se eu não me engano, acho que o 14 também. Aqui, deixa eu ver, Daniel 7, 9, 10. Isso. E depois vamos ler o 14. Continuei olhando, aqui é Daniel em sua visão, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã.
e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros, ou seja, um julgamento, uma cena de julgamento num tribunal, ok? Aí se você for para o versículo 14, você vai ver, lá em João nós vimos que o Deus a ninguém julga, mas você vê aqui que o ancião de dias está sentado. Mas olha o que é que o ancião de dias fez. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Todo o domínio foi entregue a Cristo. Então nós vamos entender aqui qual é a resposta para a nossa pergunta de número 4. Qual é o papel de Jesus no julgamento? Ele é juiz, porque foi-lhe dada toda a autoridade de julgar, ok? Juiz. Você entendeu? Ele é juiz e também tem outra função dele. Nós vamos ver qual é essa outra função agora. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Vamos para 1 João, 2:1. Lá perto de Apocalipse, 1 João 2:1. Diz o seguinte: filhinhos meus, olha que jeito carinhoso que Deus fala com a gente. Aqui é Jesus falando conosco. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, ou seja, se no entanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ok? Temos o quê? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases. É muito importante que você entenda isso aqui. A primeira fase, investigação. Teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo. Lembra? A purificação do santuário. Ali, quando Jesus vai o quê? Como sumo sacerdote, adentrar no santuário para fazer o quê? Para apresentar os nossos pecados e depois fazer o ritual da purificação. Obviamente simbólico, viu? Isso teve início, segundo a visão interpretada em Daniel, Daniel 8:14, 9, 24 a 27, teve início em 1844, quando surgiu o movimento adventista a partir de um desapontamento por conta dos mileritas. Agora foi a primeira investigação, Agora qual é a segunda fase? Comprovação ou comprobatório, como você queira falar. Esse ocorrerá durante os 1000 anos. Você vai encontrar sobre esses 1000 anos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. E o que é que vai ocorrer durante esses 1000 anos? Um juízo de comprovação. O que é que é isso? Você vai entender por que talvez o pastor fulano que você admirava tanto não vai estar lá. Por que pessoas que você achava que não ia estar no céu vai estar. Por que isso? Porque existem muitas pessoas que são hipócritas. Os conhecidos crentes fake news na linguagem moderna de hoje, ou crentes de vitrine, cristão de vitrine. E de repente ele vai estar, você vai se decepcionar, se surpreender por quem você vai ver lá e quem você não vai ver. E também você vai ter a comprovação para que você não fique triste, porque você amou alguém e queria que estivesse no céu, mas essa pessoa não vai estar lá. E aí para que você não tenha uma eternidade de tristeza, que não vai existir essa eternidade de tristeza, a eternidade será de gozo, paz, amor e felicidade. Durante esses 1000 anos lá no céu, você vai entender que essa pessoa que você tanto ama, ela teve oportunidades para se arrepender dos seus pecados, aceitar o Senhor Jesus como único e Senhor de sua vida e Salvador. No entanto, esnobou e não aceitou. E pelo contrário, fez tudo que não agradava a Deus. Então, para que você não considere Deus como um tirano, obviamente, você vai entender não que Deus precise lhe dar justificativa para os seus planos e desígnios,
Mas para que você entenda que Deus é justo, durante esses 1000 anos vai ter esse julgamento de comprovação ou comprobatório, ok? E a terceira fase é execução. Aí esse vai ser o final, juízo final, que ocorrerá após os 1000 anos. Você vai ler sobre ele também em Apocalipse, capítulo 20, versículo do 7 ao 10, ok? Vamos para a pergunta de número 6. O que Deus julgará? Haverá um julgamento, claro, mas o que vai ser julgado? Eclesiastes 12:14 vai nos dizer o que será julgado, tá bom? Eclesiastes, aqui passei, 12:14. Depois de Provérbios, a gente encontra aí Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Qual foi a pergunta? O que Deus julgará? Marque V para verdadeiro ou F para falso. Somente as coisas boas? Falso. Somente as coisas mais graves? Falso. Somente as coisas más? Falso. Ou todas as coisas? Verdadeiro. Ele julgará todas as coisas, ok? O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Romanos 2:2. Inclusive eu me alegro nisso, sabia? Porque eu conheço muitas pessoas e conheci que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Que não tinham, nunca tomaram estudo, que só aprenderam alguma coisa de Deus conforme o que lhe falavam de forma aleatória. Não tiveram a oportunidade a qual você está tendo hoje. Porque existe hoje, diferente de outros tempos, vários meios de pregar o evangelho e de se ter acesso à palavra de Deus. No celular, no YouTube, nas redes sociais, em tudo se falando. O estudo bíblico presencial, online. Os tempos são outros. Então não podemos comparar os tempos de hoje com os tempos do passado, o qual não tínhamos a facilidade de ter o conhecimento de Deus que temos hoje. Aí você fala, mas e quem não tem leitura? Quem não tem leitura conhece de Deus pelo ouvir. Se dedica a ouvir um estudo como esse, assistir. Não precisa nem abrir a Bíblia. Se tiver dúvida, pede alguém para confirmar e ver se esse cara está falando a verdade. Mas hoje os meios são bem maiores do que antes. E como diz aqui, o juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Segundo a Bíblia, segundo também o seu conhecimento. Se você nada conhece, você viveu em pecado, e você realmente achou que estava certo, com certeza não será levado em consideração, como diz lá em Atos 17:30, ok? Agora vamos para a pergunta de número 7. De que modo seremos julgados? Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Apocalipse 20, 12. De que modo seremos julgados? Aqui na terra nós temos julgamentos falsos, julgamentos por pessoas corruptas que se vendem, se deixam vender, se corrompem, né? Se deixam corromper. Mas lá no céu não tem isso não, viu? Lá o juiz é verdadeiro. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. De que forma seremos julgados? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, de que modo seremos julgados? Apocalipse 20, 12 responde, conforme o que está escrito nos livros, ok? Então, nada vai passar desapercebido, né, aos olhos de Deus. Nem o que você fez, como também o que você deixou de fazer. Ao contrário do que muitos pensam, deixar de fazer o que é certo, deixar de tomar uma posição nessa guerra que vivemos, é pecado.
Porque a palavra de Deus diz que aquele que comigo não ajunta, espalha. Se você não está juntando, se você não está fazendo parte dessa ceifa como ceifeiros de Deus, pode ter certeza que você já decidiu um lado. E esse lado, com certeza, é o lado do perdedor. Então, você precisa ter atitude, você precisa ter uma posição. Ficar quieto não é a melhor opção, ok? Vamos lá? Vamos para a pergunta de número 8. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? 2 Coríntios 5:10. Vamos para 2 Coríntios, que é que Paulo nos diz aqui, que mandou para os Coríntios. 2 Coríntios. Rapaz. Aqui. Oxente. Quanto? Deixa eu voltar aqui. 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui qual foi a pergunta? Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Paulo disse, porque importa que todos nós, ou seja, a resposta é todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Vamos para a penúltima pergunta. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos 8:1. Vamos voltar aqui um pouco para Romanos. Volta, Romanos. Isso. 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos refazer a pergunta? Que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, entender que sem Ele você não é nada, nós não somos nada. Ao arrependermos dos nossos pecados, devemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque você aceitando, não tem condenação. Tá bom? A única solução é essa. Não existe outro meio. Vamos para a nossa última pergunta de hoje. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago 2:10. Existe uma norma, certo? Se você for em um julgamento, você vai ver que tudo será julgado perante as leis daquele país. Né? Tiago 2:10 e 12. Perante as leis daquele país. O juiz, advogado, promotor de defesa, advogado de defesa, de acusação, todos vão estar embasados na lei daquele país para julgar o determinado caso, correto? E aqui, como é que vai ser esse julgamento lá no céu? Tiago 2, vamos aqui, Tiago, achei, 2:10 até o 12. Como vai ser? A pergunta foi o quê? Qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago 2:10, 12. Depois tem mais. 2:10 até o 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos. Todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a se tornar a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, pelos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é a lei da liberdade. Quando você os observa ou tenta os observar, você é livre para ir e vir. Você é livre para se apresentar diante de Deus e diante dos homens. Porque você está vivendo como assim diz o Senhor e não como assim diz o homem. Ok? Agora nós temos aqui também uma outra passagem. Eclesiastes 12, 13 e 14. Nós vimos que a forma pela qual seremos julgados, né? Devemos, sobre o quê? Sobre a lei da liberdade. Mas tem mais uma comprovação aqui em Eclesiastes 12, 13 e 14. Ok?
Eclesiastes, aqui. 12, 13 e 14. De tudo, presta atenção nisso aqui, ó, isso é muito importante. O sábio Salomão, ele foi um dos homens mais sábios do mundo, que existiu. Enquanto serviu a Deus, procurou viver a vontade de Deus. Foi um dos mais sábios que existiu. Ele fez algumas besteiras e quase se condenou, mas antes de morrer ele se arrependeu de seus pecados e nos deixou grandes ensinos. E um desses ensinos é o que eu vou ler aqui agora. É a conclusão da história de Salomão, essa aqui, ó. É o último versículo dele de orientação. O último capítulo, na verdade, os últimos versículos. Olha o que ele diz aqui, ó. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o que importa é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a pergunta foi: qual é a norma pela qual seremos julgados? Seremos julgados pela lei da liberdade. Tá bom? Então, vamos à recapitulação. Após sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é das 2.300 tardes e manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como juiz. As três fases do juízo são investigativo, comprovação e execução. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e guardam os seus mandamentos. Ok? Compromisso de fé. Desejo obedecer à palavra de Deus e aos seus mandamentos. Se você deseja, fale amém. Amém? Aceito Jesus como meu Salvador e o constituo meu advogado pessoal. Amém? Amém. Eu também aceito. Agora eu convido você a fechar os seus olhos e vamos agradecer a Deus por mais um estudo. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por esse estudo, por entendermos, ó Pai, que existe um processo que está em andamento e o qual nós temos que tomar nossa decisão o quanto antes. E nesse momento, como teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, se encontra no céu intercedendo por nós, eu quero te apresentar nossas vidas e te pedir que o Senhor nos ajude a acertar mais e errar menos, que possamos cada vez mais procurar viver a tua vontade. Por favor, nos capacita para o céu, perdoa os nossos pecados. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo, se assim for da vontade do Senhor, ok? Fiquem todos com Deus.